Eu assisti uma série ontem, na verdade eu comecei a assistir. O nome da série Não Foi Minha Culpa. É uma série inspirada em casos reais, né? Ela é inspirada, né, em relatos, em situações reais, mas ela não é baseada de fato na vida de ninguém, né? Tem ali o aviso de qualquer semelhança é mera coincidência. No entanto, o ponto principal ali dessa série é como ela retrata de forma muito específica, de forma muito direta, os relacionamentos abusivos. Fala de mulheres que vivem relacionamento abusivo e que muitas das vezes elas se calam porque elas não têm coragem ou sentem vergonha por ter passado por aquilo. É muito interessante, eu ainda não concluí todos os episódios, até porque é uma série muito forte. Eu comecei a assistir ontem, eu assisti 2 episódios da versão brasileira e um episódio da versão mexicana. As duas têm temáticas parecidas, né? A mesma situação, né, de violência contra a mulher, mas elas foram produzidas de maneira diferente. Então eu tô gostando muito das duas porque não é cópia uma da outra, sabe? Até porque cada uma segue ali a ideia mais voltada, né, à sua cultura, né? Então, aqui no Brasil, infelizmente, a gente vê um padrão de formas, né, de abuso em relacionamentos e tudo. A gente percebe um padrão nisso e eu acredito que no México deve ter um outro tipo de padrão e por isso que ali eles estão retratando de uma outra forma. Mas como eu ainda não finalizei nenhuma das duas, também não quero, né, falar alguma besteira aqui, alguma bobagem. Mas por que eu resolvi fazer esse vídeo? Porque é um tema tão sensível, é um tema tão necessário, né? Tão sensível, mas ao mesmo tempo tão necessário. A gente está falando sobre isso de forma muito aberta, porque nós mulheres somos muitas das vezes condicionadas a nos calar. E graças a Deus eu tenho uma vida muito boa, eu tenho um relacionamento saudável com meu marido, né? Somos casados há 14 anos. Tenho família estruturada, né? Sempre tive meus pais presentes, muito presentes na minha vida. Então, isso ajuda a criar uma consciência do que é certo, do que é errado, do que nós podemos permitir na nossa vida ou não. Mas eu entendo que muitas mulheres não tiveram essa estrutura e passam por situações abusivas, muitas das vezes porque elas não percebem que têm escolha. Às vezes a mulher é dependente financeiramente do homem. Às vezes ela tem medo mesmo de ficar sozinha, medo do abandono, porque foi abandonada na sua infância pelo pai ou pela mãe, por alguém querido. Então, talvez ela não tenha tido uma referência de relacionamento saudável, de estrutura familiar. E tudo isso pode influenciar na decisão dessa mulher quando adulta, quando ela vai escolher, né, o seu companheiro. Eu, inclusive, fiz um vídeo falando sobre padrões inconscientes e eu vou deixar aqui no card, tá? Vou deixar aqui no card para você poder acompanhar, poder, depois de finalizar esse vídeo aqui, poder ir lá perceber também, né, como que seus padrões foram criados de forma inconsciente. Isso fala muito sobre essa questão dessa série, né, desses relacionamentos abusivos que são abordados nessa série. E por que eu quis trazer isso aqui para vocês? Primeiro, pode até ser uma indicação, sim, de série, mas eu acredito que é importante a gente ter essa consciência, a gente assistir esse tipo de filme, de série, porque ali traz também algo muito bonito, sabe? Que é a sororidade, né, entre as mulheres. O primeiro episódio, no final, eu chorei, e eu não sou chorona não, tá? Assim, com filme, eu sou chorona, assim, com coisas específicas. Mas eu costumo assistir filmes, assim, super de boa, séries, super tranquilo, eu me emociono, sim. Mas eu não sou de chorar muito, não. É muito raro quando isso acontece. E esse último episódio, quer dizer, a última cena desse primeiro episódio que eu assisti, eu fiquei muito emocionada. Porque, justamente por conta dessa responsabilidade feminina, que é quando a gente tem o cuidado com outra pessoa, principalmente quem passou por situações parecidas. Eu já tive um relacionamento tóxico, né? Era um relacionamento onde eu não vou dizer que o rapaz ele era a pior pessoa do mundo, tá? Não se compara com com tantos casos que a gente vê na TV, não se compara, tá? Mas era um relacionamento onde nós fazíamos mal um pro outro. Porque o comportamento dele, o estilo dele, a forma de viver, de ver
né, de enxergar o mundo era muito diferente da que eu tinha. Então eu cresci sendo respeitada pelos meus pais, tendo as minhas emoções respeitadas. Eu cresci tendo estrutura familiar, né? Então assim, e ele não tinha isso muito bem estruturado. Ele fazia coisas, ele tinha algumas atitudes que me confrontavam muito e me faziam muito mal. E aí isso despertava em mim sentimentos muito ruins. Então eu tinha ataques de ciúmes, eu tinha crises, né, de ciúmes, coisas que hoje em dia eu não reconheço em mim. E aí às vezes eu fico pensando, eu não era aquela pessoa, mas aquele relacionamento que me fazia tão mal despertou algo tão ruim dentro de mim, sabe? Eu chegava a ser agressiva com palavras e até fisicamente. E essa pessoa não sou eu. Então, ter uma pessoa que desperta isso em você é algo muito confuso, sabe? No entanto, eu reconheço e eu percebo que eu só não me tornei aquela mulher que abaixava a cabeça para todas as N's que ele fazia, porque eu aprendi a me defender, eu aprendi a me amar. Então, só que eu agia da maneira errada, né? Ao invés de eu chegar e colocar um fim naquele relacionamento, porque eu podia ter terminado com ele, sabendo que ele não respeitava a minha estrutura, não respeitava quem eu era. Então, não respeitava o relacionamento mesmo, né? Então eu podia ter terminado com ele, mas não, eu confrontava, eu ia pra cima, eu brigava, eu discutia, e eu, enfim, eu me impunha, só que da maneira errada, entende? Se fosse hoje eu faria diferente, obviamente. Mas eu entendo que eu fui criada pra saber me defender, pra não aceitar, melhor dizendo, pra não aceitar qualquer coisa. Só que se não aceitar ao invés de ser deixar ir, eu partia pra cima e confrontava, né? Mas eu percebo que muitas mulheres nem isso recebem, nem isso elas têm. Então, o que acontece? Elas acabam abaixando a cabeça para essas situações. Então, é muito triste. Mas eu quis trazer esse tema, trazer esse assunto, porque falou muito comigo, me mostrou que existem tantas pessoas, a gente realmente não sabe o que acontece na casa de ninguém, dentro de quatro paredes. Mas assistir essa série me confrontou muito nesse sentido, sabe? De enxergar que nós, como mulheres, precisamos nos proteger. Eu não tô falando de feminismo, eu não tô falando de levantar uma bandeira, eu falo de coisas práticas. É quando você vê a sua vizinha aos berros com o marido e ele sendo extremamente agressivo, extremamente grotesco e você não ficar inerte àquela situação, mas talvez tentar oferecer ajuda de alguma forma. Bom, já vou finalizar esse vídeo, eu não roteirizei nem nada, só queria compartilhar com vocês, mas é importante eu falar também sobre essa série, que é uma série que tem muito gatilho, tá? Então, se você já viveu uma situação abusiva, uma situação extrema, sua ou de algum familiar, de alguém que você conhece, eu deixo esse alerta de gatilho, tá bom? Eu mesma que, como eu disse, né, passei por um relacionamento tóxico, né, abusivo em alguns pontos, mas eu lidava de uma maneira, né, assim, bem confrontadora, né, bem diferente. Não era o caso de simplesmente eu abaixar a cabeça e aceitar o que estavam fazendo comigo. Mas, ainda assim, eu tive alguns gatilhos. Eu tive algumas coisas assim que mexeram comigo. Então, para quem viveu uma situação extrema, uma situação forte, tá? As cenas são muito bem encenadas e os atores, eles são, como é que eu vou dizer, maravilhosos, tá? Inclusive, eu cheguei a ficar com ranço de um dos atores, né, na encenação, porque foram muito convincentes. Então, assim, dá gatilho, tá bom? Mas, para quem quiser, né, assistir, talvez, fica à vontade. Não foi minha culpa, eu só não vou lembrar exatamente qual streaming que tá rodando, se eu não me engano, tá na Prime Video. Se eu não me engano, é Prime Video. Dá uma olhada lá, tá bom? Por hoje é só. Eu queria só compartilhar isso com vocês e deixar aqui também o meu apoio como psicanalista, como mulher, e deixar o meu apoio para que nós possamos criar uma comunidade sólida, que se apoia, que se ajuda e consciente também, porque às vezes o problema de alguém, tudo bem, não é problema nosso, mas dentro das nossas possibilidades, às vezes nós podemos fazer alguma coisa, tá bom?
Eu espero que nos próximos vídeos a gente possa falar mais sobre isso. Eu vou trazendo esse conceito aqui conforme, enfim, a gente for crescendo aqui no YouTube, a gente vai trabalhando isso. Deixa aqui nos comentários se tem algum assunto específico que você queira compartilhar, que você queira que eu traga aqui também, falar de gaslighting, falar de, enfim, de relacionamento de forma geral. Deixa aqui nos comentários o que você quiser que eu traga de assunto. Eu vou estar lendo todos os comentários, eu vou estar anotando e roteirizando para trazer aqui para vocês, tá bom? Então é isso. Por hoje é só. Fica com Deus. Beijinho e tchau.